Como ocultar os erros no Excel? Muito simples, com a fórmula se erro. Vamos ver essa nova dica de hoje? Eu tenho aqui uns relatórios, né? Vocês veem, eu utilizei algumas fórmulas aqui, só que está aparecendo esses erros aqui nas fórmulas, né? Eu não quero ter que vir célula por célula e apagar, deixar em branco, né? Eu posso acrescentar a fórmula se erro nas fórmulas que eu estou usando para fazer os cálculos, né? Como assim? Vamos lá. Primeiro aqui, eu tenho desse lado, eu tenho a receita e tenho desse lado aqui a despesa. Qual fórmula que eu fiz aqui? Estou dividindo a despesa pela receita, né? Para quê? Para saber o quanto que a despesa representa da receita. Mas digamos que em algumas lojas, alguns centros de custo aqui, não tem receita, tem a despesa, mas não tem receita. Aí qual o erro que aparece? É o divisível por zero, né? Porque vocês lembram lá da escola, né, matemática básica, que não é possível dividir um número por zero. Então o Excel, toda vez que você tenta dividir um número por zero, ele apresenta esse erro aqui, o div zero, né? E eu não quero que ele apareça no meu relatório, né, porque é muito feio, né, fica muito estranho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na fórmula que já está aqui e vou colocar a fórmula se erro. Eu faço igual... Vou apagar a fórmula que já está aqui primeiro, tá? Igual se erro, parênteses, o valor. O valor é a fórmula que eu quero usar. É a despesa dividido pela receita. Esse é o valor. Ponto e vírgula, valor se erro, né? Qual que é a imagem que vai aparecer, qual a mensagem que vai aparecer caso dê erro. Eu vou colocar o seguinte, eu quero que apareça um hífen, né, um traço. Como ele é um texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas, tá? Não adianta ser aspa simples, é aspa dupla. Eu abro a aspas dupla, coloco aqui o traço, fecho a aspas dupla e fecho parênteses. Pronto. Pego essa fórmula aqui, jogo aqui para baixo. Olha aí que legal. O erro, né? Nesses dois casos aqui, o Excel identificou erro e pela fórmula, como ele identificou erro, ele vai aparecer essa mensagem que é esse traço aqui que eu coloquei. Se eu quisesse colocar um número, por exemplo, quisesse que fosse zero, né, em vez de ser o traço, aí eu não preciso da aspa dupla. Vem aqui, zero, caso de erro, zero. Vamos puxar a fórmula aqui para baixo. Ó, zero percentual, né? Porque já está formatado pelo percentual, né? Então, toda vez que eu vou colocar um número, eu não preciso de aspas duplas. Toda vez que eu for colocar um texto, vou colocar aqui até um texto mais longo, para vocês verem como exemplo. Não divisível. Posso colocar qualquer texto, contando que seja dentro da aspas dupla, né? Aí toda vez que ele for identificar o erro, não divisível, escrevi errado aqui, né? Divisível. Certo? Uma outra fórmula aqui também costuma dar um certo erro, às vezes, quando não encontra, né, o que a fórmula está pedindo, é o PROC-V. Não precisa se preocupar agora em saber PROC-V, tá? O importante, em outro vídeo eu vou explicar o PROC-V, que é uma fórmula muito aguardada aí, que eu sei por vocês, mas agora vamos focar no se erro, né? O que o PROC-V está fazendo aqui? Eu tenho uma lista 1 aqui e eu tenho a lista 2, né? Então, o PROC-V está procurando aqui esses nomes da lista 2, quais estão na lista 1. Por exemplo, o Eric aqui, ele achou, né? Tem o Eric na lista 2 e na lista 1, então ele retornou o nome do Eric, ok. O Lindomar, ele não achou aqui na lista 1, então ele retorna um não existente, esse ND aqui, não encontrou valor, né? E assim nos outros nomes, os que tem ele acha, os que não tem ele apresenta erro. Então o que eu vou fazer? Mesma coisa, vou adicionar o se erro aqui no começo, igual se erro, abro parênteses, o valor é a fórmula que eu acabei de usar, o PROC-V. Deixo aqui, ponto e vírgula, e a mensagem vai ser um tracinho. Vou deixar um tracinho aqui, fecho parênteses.
puxa aqui para baixo. Ó, onde era para tava apresentando o erro, ele está apresentando o tracinho. Né? Bem legal essa fórmula, né? Se erro, guarda aí para vocês, que é muito boa para deixar um relatório mais bonito, mais sofisticado, para não ficar aparecendo aqueles erros do Excel que podem deixar uma cara de desleixo no seu relatório, tá? Gostou da dica? Então curte, compartilha e se inscreva no meu canal. Até mais!